Sabe aquela data qualquer no calendário? Uma que parece não ter nada de especial? Pois é, ela pode esconder um monte de segredos matemáticos. E hoje, a gente vai bancar o detetive dos números para desvendar a história que está por trás de uma data bem específica. Então a pergunta é essa: que segredos uma data tão simples pode esconder? A gente vai usar a matemática como se fosse uma lupa, sabe? Para investigar e descobrir o que os números têm para nos contar. E a data escolhida para a nossa investigação é essa aqui, 22 de setembro de 2025. À primeira vista parece uma data como qualquer outra, né? Mas cada um desses números tem uma identidade própria, uma personalidade. Vamos começar pelo dia, o número 22. Vamos lá, a personalidade do número 22. Afinal, o que a matemática tem a dizer sobre ele? Bom, para começar, o 22 não é um número primo. Ele é o que a gente chama de número composto. E o que isso quer dizer? Basicamente que ele pode ser dividido por outros números além do 1 e dele mesmo. Simples assim. Olha só, se a gente for ver quem divide o 22, a gente encontra o 1, o 2, o 11 e, claro, o próprio 22. E se a gente desmontar ele nos seus blocos fundamentais, que são os números primos, a gente descobre que 22 é, na verdade, só 2 vezes 11. Mas não para por aí. A identidade do 22 fica ainda mais interessante. Ele tem duas classificações bem curiosas. Ele é um número semiprimo e defectivo. Podem parecer nomes complicados, mas a ideia por trás é bem tranquila de entender. Então, por que semiprimo? Porque ele é o produto de exatamente dois números primos, o 2 e o 11, como a gente já viu. E defectivo? É porque se a gente somar os divisores dele, tirando o próprio 22, ou seja, 1 mais 2 mais 11, o resultado dá 14. E 14 é menor que 22. Por isso, ele é defectivo. Ok, dia 22 decifrado. Agora, vamos pular para o mês. Setembro, o mês 9. E olha, o número 9 é bem poderoso na matemática. Pois é, o número 9 tem uma propriedade muito especial. Ele é um queridinho da matemática por um motivo bem elegante que dá até uma satisfação de ver. É uma característica que deixa ele perfeitamente equilibrado. E essa característica é que ele é um quadrado perfeito. E o que é isso? Nada mais é que um número que é o resultado de outro número inteiro multiplicado por ele mesmo. Exatamente. 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 vezes 3, dá 9. É uma propriedade matemática limpa, poderosa, que dá uma simetria toda especial para o número. E não é só isso. O 9 também nos dá um daqueles truques de matemática que todo mundo adora, a famosa regra da divisibilidade. Funciona assim: um número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos for divisível por 9. É bom guardar essa dica porque a gente vai usar ela daqui a pouquinho. Certo, agora vamos para a peça maior do nosso quebra-cabeça, o ano de 2025. E é aqui que a coisa fica boa de verdade e as conexões começam a aparecer. Pensando no que a gente acabou de ver sobre o número 9, será que o ano de 2025 tem alguma coisa a ver com ele? Será que tem um padrão se formando aqui? E a resposta é sim! Olha que legal! Assim como o mês 9, o ano de 2025 também é um quadrado perfeito. Ele é o resultado de 45 vezes 45. É uma coincidência matemática muito, mas muito elegante dentro dessa data. Lembra daquela regrinha do 9 que eu pedi para guardar? Então, vamos a ela agora. Se a gente somar os algarismos de 2025, ou seja, 2 mais 0 mais 2 mais 5, o resultado é 9. E como 9 é divisível por 9, a gente confirma que 2025 também é. Tudo se encaixando perfeitamente. E só para fechar o perfil do ano, 2025 é um número ímpar. Ele tem uma fatoração prima bem interessante e um total de 15 divisores. Beleza, então vamos juntar todas as peças. O que a gente descobriu sobre essa data quando a gente olha para o retrato final do dia. Olha que bacana, a gente tem o dia 22, que é um número semiprimo e defectivo. E aí, numa simetria muito bonita, tanto o mês, que é 9, quanto o ano, 2025, têm a mesma propriedade. Os dois são quadrados perfeitos. Mas a história ainda não terminou. Tem uma última peça nesse quebra-cabeça. Um último número, que está meio escondido na data, não é tão óbvio, mas que vai completar a nossa análise. A pergunta é a seguinte: qual é a posição dessa data no ano? Quer dizer, se a gente for contando os dias, desde o 1º de janeiro, em que número o dia 22 de setembro cai? E a resposta é
255. No ano de 2025, o dia 22 de setembro é o dia de número 265. Tá aí a peça final da identidade única dessa data. O que tudo isso mostra pra gente? Que até os números que parecem aleatórios, como os de uma data qualquer, podem esconder padrões e propriedades super elegantes. É só uma questão de olhar com um pouco mais de atenção para a gente descobrir a matemática que está escondida no nosso cotidiano. E isso leva a gente para uma reflexão final, né? Que outros segredos matemáticos, que padrões e histórias, será que estão escondidos naquelas datas que são especiais para cada um de nós? Fica aí a curiosidade, porque a matemática está em todo lugar, só esperando para ser descoberta.